Oi, gente, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre Espartaco do Roald Fast. Esse aqui é um livro que pode ser considerado um clássico moderno, que ele é de 1952. Ahn, ele é uma ficção histórica, ou seja, ele tem um fato histórico com uma romanceação em cima desse fato histórico. Aqui ele trata sobre a Revolução de Espartaco em 72 a.C., durante o que, pelo período histórico, é chamado de Guerra Servil. Nós temos personagens que realmente existiram, como Cícero, o Craso, que era um famoso general, uh, dentro de uma narrativa histórica, dentro de um romance, né? O livro é muito bom, assim, eu recomendo muito a leitura. Nós não temos nunca o Espartaco como principal, assim, como sujeito narrador e objeto narrador. Ele sempre vai permear a história, mas ele nunca vai narrá-lo. A narração é sempre feita pela pessoa da parte. Esse livro ele não tem divisão de capítulos, ele é dividido em 8 partes. Uh, por exemplo, assim, na primeira parte é o Caio Crasso que vai te narrar a história. Na segunda parte é o Lentulo Baciato. Lentulo Baciato. E assim por diante até chegar na oitava parte. Ele é um livro sobre as diferenças sociais, com todo aquele espírito do autor de tentar fazer um romance histórico sem deixar, sem nunca esquecer da parte pessoal dele e da própria luta pelas diferenças sociais, mas de uma forma com que isso ficasse extremamente dentro, assim. É um tipo de coisa que vai ficar permeando a história. Ela não é tão escancarada na tua cara, essas diferenças sociais, como em outras obras. Eu gostei muito da escrita do autor. Ele se utiliza de verbetes em latim mesmo e ele tenta fazer uma narração em prosa de uma coisa que a gente vê muito na literatura latina, né? Que é aquele uso de frases longas, de diálogos em terceira pessoa e com poucos artigos, que caso vocês não saibam assim, mas o latim ele não existia artigos quase. Isso é uma coisa muito mais moderna. Eu gostei da história, mas eu chorei muito. E eu não quero dar spoilers assim, mas é muito triste de ver como um escravo passa a ser só um objeto falante, né? E aí tu tem o termo em latim, a explicação do termo em latim, e da onde surgiu essa ideia de o escravo ser apenas um objeto falante. E nisso tu vai acabar permeando a história e tu vai se sentindo pesado, assim. Ele é um livro muito pesado, ele tem muitas camadas. Eu acho que nessa primeira leitura que eu fiz, eu não consegui ainda adentrar toda a história ou realizar todas as camadas. Tanto é que eu pretendo reler ele algum dia, mas eu vou buscar outra edição para isso. Essa edição ela tem a parte de respiro, né, que se encontra aqui entre as duas folhas, muito pequena, o que prejudica e muito o leitor, principalmente o leitor como eu, que usa óculos e que tem problemas de foco, e a margem dele é excessivamente grande. Poderia ter deixado mais respiro e menos margem. Isso aqui normalmente me incomoda mais na hora da leitura do que isso aqui. Até mesmo porque eu tenho que abrir totalmente o livro aí, então ele acaba quebrando aqui na lombada e eu não consigo usar um anelzinho que eu tenho de segurar o livro assim, porque esse anelzinho ele faz com que o livro fique assim, ó, e aí não quebre a lombada, mas com uma folha de respiro tão pequena assim não tem como.
O que mais? Eu posso destacar aqui a, as batalhas que eu achei muito bem escritas. Tu realmente tu te sente ali junto com os personagens, vendo aquele derramamento de sangue, e tu fica agoniado porque esse derramamento de sangue ele é inútil, ele é para diversão, né? Afinal, a gente está tratando aqui de gladiadores. E até mesmo a forma como eles tratavam os gladiadores é assim nojenta. Eu gostei muito das descrições dos banquetes, assim, eu achei bem interessante porque o autor não teve papas na língua de falar que eles comiam insetos e que isso era uma iguaria, e nem que quem era rico era muito rico e quem era pobre era muito pobre. E tu tem uma cena assim bem nojenta, vamos dizer assim. É que eu não quero começar a contar, porque senão eu começo a contar spoiler, e eu quero mais instigar a leitura desse livro. A descrição das roupas também é muito legal, a descrição das roupas, de como eles viajavam, do próprio cenário, da própria Via Ápia, né? Que aqui aparece como um personagem, até a gente pode dizer, porque é nela que vai acontecer uma grande parte da história. Ela é mais do que uma paisagem sem sentido, ela realmente ela faz parte daquilo. Tu tem a descrição da crucificação, que era um método de castigo utilizado há 200 anos. Esse livro aqui ele passa cerca de 71 a.C., ainda no apogeu de Roma, né? E eu acho que assim, ele é um livro para todo mundo ler e pensar a respeito daquilo. Eu sei que muita gente não vai ter estômago, principalmente para algumas cenas, mas eu acho necessário que as pessoas entendam que a escravidão ela foi um erro crucial da humanidade e que a escravidão antiga ela é muito diferente da escravidão africana brasileira, por exemplo. E aqui a gente tem um tipo de crueldade muito mais psicológica, muito mais até mesmo social, sabe? Do que a escravidão brasileira. Por exemplo, assim, não que isso não exista, mas ela é diferente, ela tem uma proporção diferente e ela tem um modo de castigo diferente. Só para contextualizar, assim, mais ou menos, aqui a gente tem um apogeu de Roma. Roma é riquíssima nessa época que a história se passa. Tu tem as legiões já dominando parte da Inglaterra quase nesse período. Eles estão com 17 legiões ativas, se eu não me engano. Em parte do livro ele vai falar sobre isso. Os erros que o Howard, isso como historiador falando, né, que ele comete assim são pouquíssimos, é mais em termos de montagem de cavalos e coisas do tipo que a gente sabe que não era assim, mas que para o até mesmo para o próprio desenvolver do romance, esses detalhes eles podem deixar despercebidos, né? Por exemplo, o arreio, né? O arreio e o freio eles são invenções do século XII. Antes disso a gente não tem. Literalmente tu montava ou o cavalo em pelo ou tu amarrava uma corda na parte superior do animal e montava, que seria atrás do sovaquinho do cavalo. E até mesmo a forma de plantio também ele dá alguns erros, dizendo que o arado era usado, sendo que o arado é uma invenção inglesa. E é uma invenção inglesa, eu não me lembro se ele é do século VIII, do século IX, mas aqui a Roma ainda não dominou a Inglaterra, então ela ainda não tem os gauleses que eles chamam como gladiadores. Outra coisa que eu gostei bastante também foi a própria descrição dos diálogos, sabe? Os diálogos, eles são escritos de uma forma que a gente acha que os romanos falaram, né? Porque como o latim antigo ele é uma língua morta, tu não tem realmente como eles falavam. A gente fala o latim da igreja. Mas o latim da igreja a gente sabe que ele é um latim simplificado e cheio de influências de outras linguagens, porque o latim era a língua da igreja, ele não era a língua comum. Durante a Idade Média a gente fala o latim da igreja, mas o latim da igreja ele é misturado.
E o latim da missa, que é o que hoje a gente sabe como ele é pronunciado, ele é do latim da igreja, para separar tanto os bispos, padres, do povo comum. E eu gostei que ele tentou fazer isso, mas de uma forma bem tranquila, assim. Ele é um livro gostoso de ser lido. Eu teria lido ele mais rápido se ele não tivesse uma tradução, uma diagramação tão ruim e umas letras tão pequenas. Uma coisa que me incomodou nessa edição da Abril Cultural é que a letra é muito preta e tu consegue enxergar de uma página para outra o que está escrito atrás. E isso, para quem tem problema de visão, como eu já disse, é bem complicado. Mas eu gostei bastante da história, super recomendo. E eu quero assistir o filme que tem dos anos 60 com Kirk Douglas, que é o cara que faz Ben-Hur, e eu adoro aquele filme e agora eu tô ansiosa pra ver o filme dele. E é isso, gente. Um beijo grande e boa leitura.